228. Saul, acompanhado por Jonatas e Aías, sumo sacerdote descendente de Eli, e de apenas 600 homens, dos quais a maioria não estava armada, porque os filisteus os haviam privado dos meios necessários para isso, rumou para Gibeá, de onde viu com incrível pena, do alto de uma colina, os inimigos devastando inteiramente o país. Estes entraram ali por 3 lugares diferentes, sem que se lhes pudessem opor, devido ao número exíguo de habitantes. 229. 1 Samuel 14. Enquanto ele passava por tão sentido desprazer, Jonatas, no ímpeto de generosidade extraordinária, concebeu um dos mais ousados empreendimentos imagináveis. Tomando somente o seu escudeiro, depois de fazê-lo jurar que não o abandonaria, resolveu entrar secretamente no acampamento dos inimigos e lá provocar desordem. Para isso, desceu a colina. O campo era muito difícil de ser atingido, porque estava encerrado num triângulo rodeado por rochedos, que lhe serviam de defesa. Assim, ninguém podia lá subir ou mesmo dele se aproximar sem grande perigo. Tal situação, porém, tornava os inimigos muito negligentes na vigilância. Jonatas tudo fez para tranquilizar o seu escudeiro e disse-lhe: se os inimigos, quando nos descobrirem, disserem para subirmos, isso servirá como sinal de que o nosso intento será bem sucedido. Mas se eles nada disserem, voltaremos. Aproximaram-se do acampamento ao despontar do dia, e os filisteus, vendo-os, disseram: eis ali os israelitas, que saem de seus antros e de suas cavernas. E gritaram imediatamente a Jonatas e ao escudeiro: vinde receber o castigo de vossa temeridade. Jonatas ouviu com alegria essas palavras, considerando-as um presságio de que Deus favorecia o seu empreendimento. Desceu então e passou por um outro caminho, onde os rochedos eram tão pouco acessíveis que nem havia sentinelas. Ele e o seu escudeiro subiram com incrível dificuldade. Encontraram os inimigos adormecidos e mataram uns 20 deles. Ninguém podia imaginar que 2 homens somente tivessem realizado tão temerária empresa, e todo o acampamento encheu-se de tal terror que alguns atiraram fora as armas, para se salvar. Outros matavam-se reciprocamente, tomando-se por inimigos, pois aquele exército era composto por homens de diversas nações. Outros ainda empurravam-se e se chocavam de tal modo na fuga que caíam do alto dos rochedos. Saul, avisado pelos seus espiões de um estranho movimento no campo dos filisteus, perguntou se alguns dos seus não se haviam afastado da tropa e, sabendo que Jonatas e o seu escudeiro estavam ausentes, rogou ao sumo sacerdote que se revestisse do éfode para saber de Deus o que iria acontecer. Ele o fez e assegurou-lhe que Deus lhe daria a vitória. Saul partiu logo com os poucos homens de que dispunha para atacar os inimigos durante aquela desordem. Espalhando-se a notícia, vários dos israelitas que estavam escondidos nas cavernas uniram-se a ele. Assim, quase num momento, ele se viu seguido por uns 12.000 homens, com os quais perseguiu os filisteus, que estavam espalhados por toda parte. Mas, por imprudência ou porque lhe era difícil moderar-se em tamanha e tão surpreendente alegria, ele cometeu outra falta. Querendo vingar-se plenamente de seus inimigos, amaldiçoou e condenou à morte todo aquele que os deixasse de os perseguir e matar ou se alimentasse antes de chegar a noite. Pouco depois, ele e os seus chegaram a uma floresta da tribo de Efraim, onde havia grande quantidade de abelhas. Jonatas, que nada sabia da maldição proferida pelo pai nem do apoio que lhe dera ao povo, comeu um favo de mel. Logo que o soube, porém, não o comeu mais e contentou-se em dizer que o rei teria feito muito melhor, não promulgando aquela proibição, porque teriam mais força para perseguir os inimigos e poderiam matar muitos outros ainda. Depois de enorme carnificina, voltaram à tarde para saquear o acampamento, e os vencedores, tendo encontrado muitos animais entre os despojos, mataram uma grande quantidade deles e comeram-lhes a carne com sangue. Os escribas avisaram imediatamente o rei do pecado que o povo cometia, comendo carne sanguinolenta, contra o mandamento de Deus. Ele mandou então que rolassem para o meio do campo uma enorme pedra e degolassem sobre ela os animais, para fazer correr o sangue, a fim de que não se misturasse com a carne e ninguém mais ofendesse a Deus ao comê-la. Todos obedeceram, e Saul mandou erguer um altar, sobre o qual ofereceram a Deus alguns holocaustos.
Esse foi o primeiro altar que mandou fazer. Querendo então ir imediatamente saquear o acampamento dos inimigos, sem esperar o raiar do dia, e querendo também os seus soldados com um menor ardor, ele disse ao sacerdote Aquilobe que consultasse a Deus para saber se lhe seria isso agradável. Aquilobe obedeceu e voltou dizendo que Deus não respondia. Disse Saul: esse silêncio procede sem dúvida de algum grande motivo, pois Deus estava acostumado a nos dizer o que fazer antes mesmo de o consultarmos. Algum pecado oculto deve tê-lo feito ficar em silêncio. Mas juro por ele mesmo que, ainda Jonatas o tenha cometido, não o pouparei, como ao último do povo, para aplacar a cólera de Deus, nem que isso lhe custe a vida. Todos exclamaram que o rei deveria executar a sua resolução. Ele retirou-se à parte, com Jonatas, e lançou a sorte para saber quem havia pecado, e ela caiu sobre Jonatas. Saul, muito admirado, perguntou-lhe qual crime havia cometido, e Jonatas respondeu que não se achava culpado de nada, senão que, desconhecendo a proibição, comera um pouco de mel enquanto perseguia os inimigos. Saul então disse que o faria morrer, pois preferia a observância do juramento ao seu próprio sangue e a todos os sentimentos naturais. Jonatas, sem se admirar, respondeu-lhe, com uma firmeza digna de sua alma: não vos peço, Senhor, que me conserveis a vida. Sofrerei a morte com alegria, para poder descumprir o vosso juramento. Não me posso julgar infeliz depois de ter visto o povo de Deus dominar o orgulho dos filisteus por uma tão brilhante e gloriosa vitória. O povo ficou tão comovido com essa extraordinária generosidade que, contrariando o rei, jurou não permitir a morte daquele ao qual deviam o sucesso de tão célebre jornada. Assim, arrancaram Jonatas das mãos do rei, seu pai, e pediram a Deus que perdoasse a falta que ele cometera. 230. Depois de tão grande feito, no qual perto de 1000 homens dentre os inimigos foram mortos, Saul reinou feliz e obteve grandes trunfos sobre os amonitas, os moabitas, os filisteus, os idumeus, os amalequitas e o rei de Zobá. Ele teve 3 filhos: Jonatas, Esvi e Malquizua, e 2 filhas, Merab e Mical. A Bíblia menciona ainda outros 3 filhos de Saul: Esbozete, 2 SM2, 8, Armoni e Mefibosete, 2 SM 21, 8 N-Dué. Entregou o cargo de comandante do exército a Abner, filho de seu tio Ner, o qual era irmão de Quis, sendo ambos filhos de Abiel. Além do grande número de soldados da infantaria que mantinha, era ainda bastante forte em cavalaria, tinha inúmeros carros e escolhia para guardas os homens que sabia serem mais fortes e hábeis que os outros. A vitória acompanhava-o em todos os seus empreendimentos, e ele levou os interesses dos israelitas a tão alto grau de prosperidade e poder que eles se tornaram temíveis a todos os vizinhos. Capítulo 8. Saul, por ordem de Deus, destrói os amalequitas, mas, contra a proibição, lhe salva o rei. Os soldados querem aproveitar-se dos despojos. Samuel declara a Eliaga que ele atraiu sobre si a cólera de Deus. 231. 1 Samuel 15. Samuel veio ter com Saul e disse-lhe que, tendo Deus preferido a todos os outros para fazê-lo rei, era obrigado a obedecer a ele, pois enquanto ele, Saul, fora colocado acima dos demais súditos, Deus estava acima dele e de tudo o que há no céu e na terra, e que vinha dizer-lhe, da parte dele: os amalequitas fizeram muito mal ao meu povo no deserto, quando este, após sair do Egito, ia para o país que agora possuis. A justiça exige que sejam castigados por tamanha desumanidade. Assim, ordeno-vos que lhes declareis guerra e que os extermineis inteiramente depois de os vencerdes, sem poupar idade ou sexo, a fim de castigá-los como merecem pela maneira como trataram o meu povo no passado. Não quero, igualmente, que se poupe um animal sequer, nem que se conserve seja o que for nos despojos. Tudo deve ser-me oferecido em holocausto. Do mesmo modo, deve ser apagado de sobre a terra o nome dos amalequitas, como Moisés o declarou, e que deles não fique o menor vestígio. Saul prometeu executar fielmente o que Deus ordenava e, para tornar a sua obediência perfeita, por uma pronta execução, reuniu imediatamente todas as suas tropas. Constatou, pela revista, que possuía 400.000 homens, sem incluir a tribo de Judá, que contribuía sozinha com 30.000.
entrou com esse exército no país dos Amalequitas e, para unir astúcia à força, colocou diversas emboscadas ao longo das torrentes, a fim de surpreendi-los e cercá-los por todos os lados. Deu-lhes em seguida combate, venceu-os, colocou-os em fuga e não deixou de os perseguir até derrotá-los completamente. Tendo a empresa no início, segundo a ordem de Deus, obtido tão feliz êxito, ele sitiou as cidades dos Amalequitas e apoderou-se delas. Tomou algumas com máquina, outras com ameaças, outras por terraços levantados do lado de fora, outras pela carestia, outras por falta de água e outras ainda por diversos meios. Não poupou as mulheres, nem as crianças e nem por isso julgou passar por desumano e cruel, pois além de estar lidando com inimigos, ele obedecia a Deus, ao qual não se pode sem crime desobedecer. Conseguiu aprisionar o rei Agag, mas a grandeza, a extraordinária beleza e o rosto formoso do príncipe tocaram-no de tal modo que ele se convenceu de que deveria poupá-lo. Assim, deixando-se levar por sentimentos em vez de cumprir a ordem de Deus, usou infelizmente de uma clemência que não lhe era permitida, pois ele odiava de tal modo os amalequitas, que não desejava que fossem poupadas nem mesmo as crianças, embora por um sentimento natural a fragilidade as torne dignas de compaixão. Esse rei, porém, não somente era um inimigo, como também causara grandes males ao povo de Deus.